Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui. Eu, Lucas Madeira, Izzy Santos, Juliana, viu? Te chamei de Juliana. Júlia Caetano, João Paulo Betatti, Laís, Matheus Eduardo, Larissa Mansur e Júlia Lima. E hoje a palavra está com o Lucas Madeira. Fala, Lucas. Então tá, boa noite a todos. Agora certo aí no tempo certo, né? É uma alegria estar com vocês e a gente vai estar dando continuidade ao texto então de João, capítulo 9, a partir do verso 13 até o 34. Vamos lá, João capítulo 9, verso 13. Os fariseus interrogam o cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. Aqui a gente já começa a ver e não se tem com clareza se eram os vizinhos, né, que já viram esse ex-cego de nascença, que faz referência lá no verso 8, ou se eram as pessoas hostis a Jesus que poderiam estar buscando uma forma de condenar ele devido à cura ser um sábado, que é o que o verso 14 vai falar para nós. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E aqui entra mais uma vez a polêmica do sábado, né? Por quê, gente? Fazer a lama e misturar, né, essa massa, ou seja, mexer com o barro, era um dos 39 tipos de trabalhos proibido de ser realizado no sábado, segundo o Shabat, né, a porção semanal da Torá, o descanso judaico. Então aqui a polêmica da cura no sábado é novamente levantada. No verso 15, então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Aqui já mostra, né, o primeiro indício de incredulidade dos fariseus, quando eles perguntam outra vez, e vocês vão ver isso ao longo do estudo, várias vezes os fariseus falando, outra vez perguntaram, novamente ele teve que explicar. E, gente, esse cego de nascença, ele não leva 15 segundos para explicar o fato de Jesus ter curado ele. Mas o coração estava tão endurecido que eles estavam buscando uma forma de não crer naquilo que eles estavam ouvindo do próprio homem. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. E aqui, gente, já é o primeiro evidência, né, de quão terríveis eu e você podemos ser, não somente os fariseus, mas eu e você podemos ser quando nós estamos com o coração endurecido. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus tinha dado visão a uma pessoa que nunca viu como eram seus pais naturais. Jesus tinha dado a visão a uma pessoa que nunca tinha visto a sua própria aparência. Ele tinha dado a visão a uma pessoa que nunca viu as obras, a natureza, a criação de Deus, a árvore, os animais, as águas. Mas o que o grupo de fariseus se apegou? Ele curou no sábado. Em outras palavras, né, que se exploda a misericórdia dada a esse homem. Por que você quebrou a lei? A discussão aqui está por que você quebrou a lei? Eles não estavam se importando com a cura, eles não estavam se importando com o homem que antes não enxergava e passou a ver. E aqui tem um grupo que fica dividido entre os legalistas, né, que é esse pequeno grupo, focando no fato de ter quebrado a lei, segundo eles, e o outro grupo que se impressiona tanto com o milagre que chega a se questionar como um homem pecador poderia de fato realizar isso. Então ficou dividido diante dessa afirmação do ex-cego. E no verso 17, olha só, de novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu, é um profeta. Gente, qual é a característica principal de um profeta? Ele é um enviado de Deus. É aquele que comunica o plano e o propósito divino. Jesus ele não veio somente para curar fisicamente as pessoas, mas para comunicar o plano maior de Deus, que era qual? Curar a alma de toda uma nação. Então a maior doença que Jesus poderia curar não era somente um cego de nascença, mas era curar da doença chamada pecado. Por isso nós devemos sim nos maravilhar com curas físicas, com o paralítico que agora pode andar, com o cego que passa a enxergar, mas nós não podemos nos esquecer nunca que se um dia você se arrependeu dos teus pecados, que se um dia você teve um encontro com a graça de Deus,
e agora você faz parte da família de Jesus, você também recebeu um milagre. A salvação também é dom de Deus. O negar a própria vida para seguir a Cristo também é um dom, também é um milagre. E aqui, continuando no verso 17, os fariseus, né, eles tentam apertar esse cego. De novo perguntaram. Aqui já é a segunda evidência de incredulidade pelos líderes religiosos. Ou seja, nós estamos divididos, eu quero saber agora o que tu diz sobre ele. Eles pegam e jogam a bomba para esse homem, né? O que tu diz a respeito desse milagre? E aí a gente vai para o verso 18. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E isso aqui, para mim, faz muito sentido após a afirmação desse homem, que de forma muito curta ele fala, é um profeta. Ele não diz eu acho, ele fala, é um profeta. E aí os judeus não acreditam e provam, né, e procuram buscar evidências para comprovar aquilo que estava no coração deles, e a gente vai ver isso mais à frente. E aqui quando eles falam, né, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver enquanto não chamaram os pais dele. Mais uma vez, o coração obstinado, e aqui já é a terceira evidência de incredulidade por parte desses líderes religiosos, porque eles não queriam ver, né, os pais desse homem para analisar os fatos de forma imparcial, mas eles estavam decididos a não crer. E agora eu te pergunto, gente, por que fazer todo esse movimento de perguntar daqui, perguntar dali, chamar os pais, pergunta de novo, questiona daqui? Por que eles estão tão preocupados em fazer uma força gigantesca para não crer? E a resposta é, gente, se eles crescem nesse discurso, eles teriam que ter a sua vida mudada por Jesus. Eles seriam obrigados a mudar a forma como eles estavam vivendo. Se eles abraçam parte desse discurso de Jesus, eles teriam também que abraçar todo o restante. Se eles admitissem que tal homem não era pecador e realizou um milagre, a forma condenável que eles estavam vivendo obrigatoriamente teria que ser abandonada também. E se eles validam parte desse discurso de Jesus, da cura de um cego, a pergunta óbvia é por que não acreditar em todo o restante? Por que não acreditar nas afirmações quando Jesus fala que ele era o Messias, o eu sou, o enviado do próprio Deus? E se vocês forem observar ao longo dos evangelhos, enquanto Jesus está curando, salvando, expulsando demônios e de fato fazendo as obras de Deus, os líderes religiosos estão preocupados com regras, leis e possíveis blasfêmias de Jesus, ao fato dele se denominar como Deus. E isso precisa gerar temor no meu coração e no seu coração também, porque Jesus nos mostra que nós podemos pegar a palavra, aumentar a nossa mente de entendimento bíblico, mas se isso não se transformar em mais santidade, obediência, misericórdia e amor com o próximo, nós não seremos muito diferentes daqueles que analisam a lei de Deus, mas não conseguem fazer com que isso vire vida no dia a dia. Seguindo lá para o verso 19. E eles lhes perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. E aqui os pais pegam, né, e jogam, vamos dizer assim, a bomba para o filho, porque eles estavam com medo de serem excomungados. É isso que o verso 22 vai falar para nós. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Talvez aí uma das primeiras marcas, né, de uma perseguição é relatado para nós aí nos versos 22. E verso 23. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez. Aqui mais uma vez eles chamam o homem. Pensa nisso em toda a logística, tá, gente? Perguntar diversas vezes, como se buscasse algo que fosse contraditório no discurso do homem, chama as testemunhas, e aqui pela segunda vez eles chamam, né, esse homem que tinha sido cego, e eles disseram,
diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui é como se eles dissessem, né? Jure por Deus, fale a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Cá entre nós, manda a real pra gente. Cá entre nós, para de nos enrolar, fala a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. E aqui já é a quarta evidência de incredulidade. Aqui eles deixam escapar, de fato, o que estava no coração deles. Sabemos que esse homem é pecador. Nas entrelinhas, né, eles estão dizendo o quê? Nós já decidimos que não iremos crer. Pode trazer ex-coxo, ex-leproso, ex-cego, isso não será suficiente para que eu tenha o meu orgulho quebrado e dê o meu braço a torcer. Nós já temos uma sentença, uma condenação, nós já batemos o martelo. E o verso 25, ele respondeu. E aqui a gente tem que redobrar a nossa atenção, porque isso aqui é brutal. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Aqui, ele já mostra para nós como nós devemos viver o nosso cristianismo. Todo aquele que teve o encontro com a verdade deixou de ser alguém para se tornar alguma coisa. O cego não busca entrar no jogo dos fariseus, né, de me apresenta mais comprovações, me explica isso melhor, desenha para mim, mas ele apresenta um fato. Eu tive a minha vida transformada. Eu não sei se o que vocês estão falando faz sentido ou não, mas eu sei de algo. A minha vida foi mudada. E o AC, né, e o DC, o antes de Cristo, depois de Cristo, não é somente uma cronologia histórica que a gente aprende lá no ensino médio, mas é a marca daquele que nasceu de novo. Antes de Cristo eu era cego, depois de Cristo agora eu vejo. Antes eu vivia afundado em pornografia, hoje eu tenho caminhado em santidade para a glória de Deus. Antes eu era viciado em mentira, hoje eu tenho buscado falar a verdade em amor. E assim Deus vai transformando a vida de uma pessoa. E até tem uma citação de um pastor, o Paul Washer, que ele fala, né, que depois que você ter um encontro com Jesus é como ser atropelado por um caminhão. Ninguém continua o mesmo. Ninguém vive uma vida normal sem carregar as marcas desse, abre aspas, esse acidente. Então, todo aquele que teve o encontro com a verdade passou da morte para a vida. E aí aqui eu já quero reforçar. Gente, o mundo vai negar a tua fé, o mundo vai negar a minha fé, mas quando você sabe a obra que Cristo realizou e tem realizado em você, isso te capacita a ser uma testemunha. Porque esse homem, ele não está disposto em dar as respostas que os fariseus queriam ouvir, mas ele está disposto em falar de algo que experimentou. Essa é a característica de uma testemunha. Eu vi, eu ouvi e eu experimentei. E aí o verso 26. Perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Repara, de novo, eles trazem a pergunta que ele tinha falado lá atrás, lá no início. Como ele abriu os olhos? Verso 27. Ele respondeu, já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? E aqui ele é até irônico, né, nessa afirmação. E aí, gente, eu estava lendo esse texto, não tem como não fazer referência a Mateus 13, do 14 ao 15, que diz o seguinte, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Aqui ele está fazendo referência a Isaías capítulo 6, verso 9. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então lembra que eu falei lá do início que cada vez que Cristo cura alguém, isso comunica de forma profética a cura que Deus quer realizar na alma de uma pessoa. Deus não quer simplesmente dar visão natural para uma pessoa, mas dar visão de quem Deus é.
E aí vocês vão ver no estudo de amanhã que esse homem teve um encontro com o poder de Deus, mas versos depois mostram que ele teve um encontro com a presença de Deus de fato, e aí ele se torna um discípulo. E aí é interessante quando a gente olha isso, porque, gente, esse homem ele era um ex-cego, que agora passou a enxergar. E ele está falando com líderes, com religiosos que estavam cegos também, só que não perceberam isso. Estavam cegos espiritualmente, não conseguiram se dar conta. E esse verso final, lá de Mateus 13, me chama a atenção, para que se convertam e sejam por mim curados. E aqui continuando com o verso 27. E esse homem, ele foi lá no verso 27, quando ele se refere, né? Quando ele faz essa pergunta aos fariseus, respondendo como Jesus havia aberto os olhos dele. E ele é ousado, até mesmo irônico, né? Segundo alguns estudiosos, porque tu imagina toda a questão logística que já estava ocorrendo naquele momento. Não se sabe quanto tempo levou aquele diálogo. Fato é, foi demorado, foi cansativo, e esse homem provavelmente estava impaciente com o fato deles perguntarem a mesma coisa a todo momento. E aí é onde ele é de forma muito ousado, né? Eu já falei, mas vocês não ouviram. Já lhe disse, mas vocês não ouviram. E aí, seguindo lá para o verso 28. Então o insultaram e lhes disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulo de Moisés. E aqui eles já recorrem, né, ao desdém, e aí usando uma licença poética, né, eles estão dizendo quem é Jesus na fila do pão. Quem é Jesus comparado com Moisés? Discípulo dele é você. Nós somos discípulo de quem nós deveríamos ser discípulo. Porém, e a gente vai ver de novo, né, fazendo referência ao estudo de amanhã, já deixando um spoiler, vocês vão ver que ele já está apontando de forma profética quem essa testemunha iria se tornar. Porque quando ele fala, né, discípulo dele é você, vocês vão ver amanhã com clareza o momento que ele se torna um discípulo. E aí, lá no verso 28, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E aqui resume o contraste, né, entre o judaísmo e o cristianismo. Afinal, quem é Jesus perto de Moisés? E por mais maior que fosse a experiência pessoal, esses líderes eles estavam decididos em não crer, em não dar crédito ao testemunho desse homem. E o verso 30. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. De novo, ele reafirma o comportamento de uma testemunha. Eu não sei dar uma resposta àquilo que vocês estão me pedindo, aos questionamentos que vocês estão trazendo, mas eu sei de fato. Eu sei de um fato. Eu era cego e eu passei a enxergar. E aí eu já abro um parênteses rapidinho, né? Como que a gente, talvez tu pergunte, Madeira, como é que se explica o mundo criado em 7 dias? Como tu explica a descendência de Noé tão numerosa? Como que tu explica tantas questões que são, às vezes, inexplicáveis na Escritura? E eu explico dizendo, eu era cego e agora vejo. E eu não estou falando isso excluindo a importância da gente se aprofundar no estudo. E é o que a gente está fazendo a cada semana. Mas existem pessoas que vão buscar provar a tua fé não como uma forma de serem realmente saber quem é esse Jesus, mas de fato como um líder religioso que quer provar que você está errado, quer provar que a sua fé não é válida. E para essas pessoas você tem que dizer, olha, eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu sei que eu vivia de uma forma, mas quando eu conheci o Senhor, eu tive a minha vida transformada. E digo mais, se você conhecer Ele, você também vai ter a sua vida transformada. Nós somos chamados a sermos testemunhas do que nós vimos, ouvimos e experimentamos. Seguindo lá no verso 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. 32. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Então ele está fazendo referência a Jesus, né? E aqui até ele mostra conhecimento de fato da lei. E esse homem que é curado, ele
ele aponta para a sua experiência pessoal com Deus. Como que um homem qualquer pode realizar as obras que ele realizou? E quando ele puxa esse sabemos, ele devolve de novo a bomba para os fariseus. Nós sabemos, não é só eu que sei, vocês sabem também que Deus atende aquele que o teme e que pratica a sua vontade. E esse homem não está falando dele mesmo, mas, como eu disse, fazendo uma referência ao próprio Jesus. E no verso 34, mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. E aqui, novamente, o orgulho é manifesto. E eles estão dizendo, né? Você que nasceu cheio de pecado, quer ensinar a nós, que nascemos santos? Nas entrelinhas, né? Quando ele fala, você que nasceu cheio de pecado, nas entrelinhas está, você quer ensinar a gente, nós que nascemos santos? E aqui também fala, quando ele diz que nasceu de pecado, que ele nasceu em pecado, seria uma admissão, né, ao fato dele ter nascido já com aquela cegueira que é tratada uns versos antes, que até é algo que os discípulos questionam, né? Quem é que pecou, afinal de contas, para ele carregar essa enfermidade? E aqui, além do mais, demonstra a falta de amor, né? Ao menosprezar o testemunho de vida desse homem. Porque, em vez deles focarem na transformação de vida, eles estão menosprezando a condição passada desse homem. E o verso termina com eles expulsando o homem da sinagoga, possivelmente de uma forma impulsiva, segundo alguns estudiosos. Quando a gente olha o relato, tudo indica que é isso. Tudo indica que de uma forma até mesmo impaciente, porque eles não conseguem provar que aquele milagre era fake, vamos dizer assim. Eles tentam dar um fim naquela conversa de uma forma bem hostil, por assim dizer, segundo alguns estudiosos, e o contexto me mostra isso também. E ele expulsa, né, esse homem da presença deles. Então, esses foram os versos que a gente estudou hoje, e eu tenho aqui 1 minuto somente para a gente finalizar, mas eu queria de uma aplicação bem prática, principalmente naquele verso, né, que fala de nós usarmos, de pegarmos o exemplo desse cego para sermos testemunhas, usar a tua história, a tua conversão, o que Deus transformou na tua vida como uma ponte para que outros conheçam o evangelho. Não perder tempo com polêmicas, com sexo dos anjos, né? Mas se certificarem em apresentar as marcas de alguém que era cego e passou a enxergar quando Deus tocou na tua vida. Amém? Era isso?